Salve, salve turminha, tudo bom com vocês? Bom, hoje estamos começando aqui uma série curtinha, mas muito importante, que é a matemática por trás da física, e o tópico de hoje é o lançamento oblíquo. Bom, ao longo dessa série, nós vamos deduzir algumas equações do lançamento oblíquo que, quando eu estava estudando, me veio à mente que se o estudante começar a pensar só em decorar essas equações, isso aí vai ficar impossível de fazer. Bom, a ideia dessa minissérie é pegar um tópico e mostrar que equações não necessariamente precisam ser memorizadas, e sim o conteúdo precisa ser entendido. É lógico que para resolver no nosso dia a dia também fica inviável ficar deduzindo tudo. Algumas coisas temos que saber de cor, porém, entender é muito mais importante do que você memorizar. A memorização é uma consequência de você entender o conteúdo. Então, aproveitando aqui, vamos partir para a parte matemática do lançamento oblíquo. Para o pessoal que não está muito acostumado, o que é um lançamento oblíquo? É o seguinte, vamos supor que você tenha uma bolinha aqui e você arremessou ela, fazendo uma trajetória aqui de um arco, certo? E a partir disso, nós podemos estudar o movimento dessa bolinha, beleza? Por exemplo, vamos começar aqui com o nosso primeiro tópico, que é decompondo a velocidade dessa bolinha. Quando você arremessa essa bolinha, pensa, por exemplo, que você, com a sua mão, arremessou uma bola, certo? Essa bola vai fazer essa trajetória. Você vai arremessar para ela fazer essa trajetória? Você vai arremessar ela mais ou menos nessa direção, certo? E é justamente aqui que está a velocidade da sua bolinha, certo? O vetor velocidade está apontando nessa direção. Beleza. Só que, de acordo com a teoria da independência dos movimentos, nós temos aqui que esse vetor v0 ele tem, na verdade, uma componente em x e uma componente em y, beleza? Ou seja, vamos supor, eu estou andando na diagonal, certo? Eu estou andando na diagonal. Para eu andar na diagonal, eu vou ter que obrigatoriamente andar um pouquinho para cá e andar um pouquinho para cá. Vocês entendem? É a mesma lógica aqui. Então, o meu vetor velocidade zero, eu posso decompor ele em dois, que é a velocidade zero em x e velocidade zero em y. E agora, olha só que bacana. Eu vou até pegar esse mesmo conjunto aqui para vocês verem a transformação que eu vou fazer. Isso aqui está assim, certo? Agora, o que acontece se eu passar esse vetor velocidade para cá? Eu vou afastar um pouquinho o Vy, vou puxar esse cara para cá, a setinha aqui. E agora percebam, olha o que a gente conseguiu aqui. A gente conseguiu um triângulo retângulo, certo, pessoal? E aqui a gente vai ter um ângulo que a gente vai chamar de θ, beleza? Eu vou fazer esse triângulo aqui um pouquinho melhor e eu já volto. Voltando aqui, então, eu reconstruí aquele triângulo que a gente tinha aqui em cima, o exato mesmo triângulo, só que de uma forma mais ajeitada aqui. Beleza? Então, aqui nós temos o nosso vetor velocidade inicial. Aqui nós temos a velocidade em x, né? Ou a velocidade em y, a componente, né, da velocidade inicial. E aqui nós temos a componente da velocidade inicial em x, certo? Agora, reparem uma coisa. Aqui a gente tem um ângulo θ e esse ângulo aqui é de 90 graus, beleza? Agora, reparem em uma coisa. Como é que a gente vai achar aqui, por exemplo, quanto é o v0y, certo? Qual que é a quantidade da velocidade inicial que está no eixo y? Bom, reparem em uma coisa. Aqui a gente tem um ângulo θ, certo?
O V0y ele é o cateto oposto a esse ângulo. E o V0 é a hipotenusa. Nós temos aqui que o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Então, nós temos aqui que o seno de θ vai ser igual ao cateto oposto, que é V0y, dividido pela hipotenusa, que é o V0. Passando o V0 para o outro lado, então nós ficamos que V0y é igual a V0 seno de θ. Beleza? E a mesma coisa nós temos aqui o V0 em x, certo? Repara que ele é o cateto adjacente. Nós temos aqui que o cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Com isso, nós temos que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o nosso V0x, dividido pela velocidade inicial. Multiplicando os dois lados por V0, aqui nós ficamos então que V0 em x vai ser igual a V0 vezes o cosseno de θ. Beleza, pessoal? Essas duas equações aqui que nós conseguimos, elas vão ser muito importantes para deduzirmos o restante das nossas fórmulas, beleza? Isso aqui é o básico do lançamento oblíquo. Agora perceba, pessoal, que isso aqui é um tópico de física, porém, a matemática é a linguagem que descreve o nosso mundo. Portanto, nós conseguimos descrever aqui propriedades como o lançamento de uma bolinha de maneira matemática. É essa a ideia. As coisas não são separadas. Física, química, matemática, tá tudo englobado. A matemática é a linguagem que vai permitir a gente descrever os comportamentos do nosso mundo. Por exemplo, aqui nós acabamos de perceber que a velocidade com que arremessamos uma bola, na verdade, ela tem duas componentes. Por quê? Porque a bola vai andar tanto na horizontal, tanto na vertical. E ela vai ter uma velocidade tanto na horizontal, tanto na vertical. O que isso significa, pessoal? Isso significa que quando nós arremessamos uma bola, nós podemos pensar que ela está fazendo duas coisas. Nós podemos pensar que ela está subindo e descendo. E nós podemos pensar que quando nós arremessamos, ela caminha para frente. Ela vai executar esses dois movimentos, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Acima de tudo, entendido. Vamos seguir aí com o nosso conteúdo. Um abraço e bons estudos.